Olá a todos que estão acompanhando essa comunicação de pesquisa. Obrigada pela atenção. Meu nome é Jaqueline Marques, eu sou da Universidade Federal de Uberlândia e vou apresentar essa comunicação que ficou intitulada Experiências de Socialização Musical e Profissionalização, um estudo de caso com duplas sertanejas. Bem, esse trabalho que eu estou apresentando, ele é um recorte de uma tese de doutorado que foi desenvolvida no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E quando esse trabalho foi desenvolvido, algumas questões motivavam, né, o desenvolvimento da tese. Dentre elas, como, né, que essas duplas, esses cantores, aprenderam o saber fazer e como se formaram nas suas experiências de atuação. Como seria possível desvendar aprendizagens musicais e vocais que se dão nas experiências profissionais desses cantores? Como essas experiências músico-profissionais podem ser compreendidas sob o ponto de vista da educação musical? Bem, então, como eu já disse, foi uma tese de doutorado e quando eu fui realizar a coleta de dados, eu realizei entrevistas com essas duplas. E daí, metodologicamente, tem uma questão que é uma particularidade desse tipo de entrevista, porque ao elaborar o roteiro, eu precisava pensar que eu estaria entrevistando duas pessoas, mas que estavam falando sobre a unidade, sobre a dupla. Então, me exigiu ter um cuidado, né, de pensar a unidade, pensar a dupla e não pensar os cantores isoladamente, embora eu dirigisse as perguntas para eles individualmente, mas a resposta era sempre buscando a dupla, como a dupla passou pelo processo de profissionalização. E algumas áreas, né, da música foram bem importantes na construção do olhar teórico, né? Então, alguns autores da sociologia da música e da sociologia da educação musical foram bem importantes nesse processo. E daí esse olhar teórico que foi construído, ele passou por alguns conceitos, como o conceito de socialização, de profissionalização, de socialização musical, e ao longo da tese a gente foi desenvolvendo um conceito que é o conceito de socialização músico-profissional. Trazendo um pouquinho, né, de cada um desses conceitos, quem foram os autores que acompanharam esse processo de construção do olhar teórico. Então, dentro do processo de socialização, a autora Seton, ela traz algumas colocações bem importantes. Então, eu trago essa citação. Se estas últimas, a noção de educação ou processo educativo, são consideradas como práticas intencionais, conscientes e sistemáticas, a noção de socialização, ou melhor, o processo de socialização, tem a vantagem de agregar às noções anteriores uma série de outras ações, difusas, assistemáticas, não intencionais e inconscientes, adquiridas de maneira homeopática, na família, na escola, na religião, no trabalho ou em grupos de amigos, que queiramos ou não, acabam por participar na construção dos seres e das realidades sociais. Então, ela vai trazer essas instâncias de socialização, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente como que isso contribuiu para o olhar teórico do trabalho. O termo também de profissionalização, esse conceito que eu trago, foi o conceito desenvolvido por Franzói, e ela vai dizer o seguinte: o termo profissionalização geralmente é utilizado na sociologia das profissões como o processo pelo qual uma ocupação torna-se uma profissão. O termo está sendo empregado para se referir aos indivíduos no sentido do ato de tornar-se um profissional. Significa o processo pelo qual o indivíduo constitui sua profissionalidade, ou seja, ocupa um lugar no espaço profissional. Então, esse conceito foi bem importante quando a gente vai discutir o momento que as duplas passam a ser profissionais, a viver de música. Mais à frente a gente vai entender um pouquinho melhor também. E o conceito de socialização musical, desenvolvido por Miller. Então, ela vai dizer o seguinte: os processos de aprendizagem musical estão ligados
aos processos de aprendizagem social. Quando novas experiências sociais são vivenciadas, novas experiências musicais podem ser feitas. Para iniciar processos de aprendizagem musical, o emprego da pedagogia musical com os processos de aprendizagem social é, portanto, próximo, teórico, empírico e prático. Então, a gente vê esse conceito de socialização também, que acaba indo muito ao encontro do conceito de socialização desenvolvido pela CETOM. Então, é acreditar, né, entender que esse processo de aprendizagem musical que se dá nesses processos de socialização, eles estão ligados, né, esses processos de aprendizagem musical estão ligados aí aos processos de aprendizagem social. Bem, e agora eu trago esse quadro que eu apresento na tese. Então, do lado de cá, a gente vai entender as primeiras instâncias de socialização, principalmente lá as que a CETOM fala, né? Então, a família, as mídias, a escola, as práticas religiosas vão ser espaços de socialização, espaços de aprendizagem. E aí, durante as entrevistas, muitos dos cantores iam contando, né, de que maneira eles foram aprendendo música e aprendendo música sertaneja. Então, foram vários os relatos de alguns que disseram, né, que começaram a cantar na igreja, ou que conheceram música sertaneja porque a família escutava nas reuniões familiares, ou porque viviam no campo, ou ainda porque tinha alguém na família que tocava viola caipira. Então, nesse processo aí dessas instâncias socializadoras, eles foram aprendendo música e aprendendo música sertaneja dessa maneira, homeopática, difusa, muitas vezes esse aprender sem ter a consciência de que está aprendendo. Durante as entrevistas, eles foram contando nesse processo que eles foram aprendendo a ser duplas, de que maneiras que eles se encontraram, que eles começaram a cantar junto. E a partir do momento que eles começaram a cantar juntos, que esse processo que tem essa virada de chave, eles passam a se socializar profissionalmente. Então, eu trago esse lado de cá do quadro. E aí eles começam o aprender a ser profissional nessas instâncias socializadoras. Então, fazer a gerência da carreira, as aprendizagens para estar no palco, são tantas as aprendizagens. Nos ensaios, quais foram essas aprendizagens que nos ensaios aconteciam, nos momentos que eles precisavam gravar, então a voz que estava no palco, que ia para o estúdio, era diferente. Então foram muitos os aprendizados que eles tiveram que aprender durante esse processo de socialização profissional. E daí, então, eu trago essa barra aqui que atravessa, né, desde a socialização primária e secundária, nas primeiras instâncias de socialização, até a socialização profissional, então a gente denominou de socialização músico-profissional. Então, nesse processo, eles foram aprendendo a ser dupla sertaneja e a construir uma profissão dentro da música por meio do cantar em duplas e aprendendo por meio dessas instâncias também de socialização profissional. Então, eu vou começar a trazer algumas considerações da pesquisa, né? O campo empírico dessa pesquisa, trazido nesta apresentação e no texto, revela apenas uma parte sobre como cantores populares da música sertaneja no Brasil aprendem a cantar e por onde passa essa formação músico-vocal deles. Então, essas experiências musicais socializadoras, né, a gente vai perceber que o aprender música não se dá apenas no processo de aprendizagem formal, intencional, mas também de uma maneira difusa, no cotidiano, onde se aprende sem ter a consciência de que se está aprendendo. Então, eles tiveram muitas experiências musicais socializadoras com a família, com as mídias, com os amigos, e isso tudo foi um processo de aprendizagem pelo qual essas duplas, esses cantores passaram. Outras possibilidades de se pensar o aprender música, além das escolas, dos conservatórios, dos cursos superiores,
A pesquisa ela desvelou um aprender música de duplas sertanejas que se dá nos processos de socialização, tanto musical quanto profissional, que foi o que eu apresentei no quadro, né? Então, essas duplas, elas socializaram-se musicalmente com suas famílias, com os amigos, com as mídias, e socializaram-se profissionalmente e passaram a ver a música por uma outra perspectiva como profissão. E aí ele, para viver a música por outra perspectiva como profissão, eles foram descobrindo caminhos para se profissionalizar. E isso se deu nos palcos, nas gravações, nos ensaios espontâneos, no aprender a cantar, no aprender a cantar em dupla. Então, os relatos dessas duplas vão mostrando para a gente que outras possibilidades de se aprender música para além das maneiras institucionalizadas. E de que maneira também, além de se aprender música, de que maneira que a gente aprende a ser um profissional na área da música. Só que nesse processo de aprender sem estar de uma maneira institucionalizada é onde Miller vai trazer uma discussão. Ela chama a atenção para um problema teórico, quando se aprende pelas experiências de socialização musical, que é a ausência de uma teoria didática, né? E dessa forma, os processos de aprendizagem que se dão nesse nível não são didáticos. Então, muitas vezes, as duplas diziam das dificuldades na profissão, mas não apenas, por exemplo, por questões financeiras, de reconhecimento da profissão, mas porque o aprender na experiência, ele é árduo pela ausência da didática, né? Então, o que os levou a ter sempre que estarem em busca, estarem se formando, no sentido de estar sempre em processo de descoberta e de consequente formação. Então, eles sempre usavam muito os verbos no gerúndio, né? Tenho que estar buscando, aprendendo, entendendo, né? Então, nesse processo, como não há um processo didático, né, pensando em teoria didática, mas eles foram aprendendo dessa maneira, no vivenciando as experiências, tanto de socialização musical, quanto nas experiências de socialização profissional. Então, a pesquisa, eu trago outros questionamentos que eu acho que a pesquisa pode, eu entendo que a pesquisa pode trazer, né? Então, quem ensina e aprende música popular hoje? E de que maneira que a música popular está sendo aprendida e ensinada? Com que finalidade se aprende música popular e com que perspectivas profissionais? Então, todas as duplas entrevistadas, elas têm a consciência de onde almejam chegar profissionalmente. Cada uma com seus objetivos e dentro desses anseios, elas têm também a consciência das suas capacidades e das realidades que envolvem o mercado de trabalho ligado à música sertaneja, que farão com que esses sonhos de carreira possam vir a tornar-se realizados ou não. Então, eu acredito que a pesquisa ela contribui muito nessa abertura, principalmente de entender que dá para aprender música, não apenas de uma maneira institucionalizada, mas existem outras maneiras de se aprender música, e de que maneira que a gente tem ensinado e aprendido música popular. Se a gente traz essa discussão, por exemplo, para o ensino superior, de que maneira que a gente tem ensinado e aprendido música popular nesses locais, no ensino superior, né? Então, quais são as perspectivas, quais são as finalidades de se aprender música popular? Bem, agradeço a atenção de vocês, vou deixar os meus contatos, quaisquer dúvidas ou comentários, outras discussões, eu fico à disposição. Muito obrigada.